Fala galera, estamos aqui com Rainer Cadete, Fernando Bonassi e Jackson Antunes para falar sobre o filme Carcereiros, o filme que está agora estreando no cinema dia 28. Vamos bater um papo aqui sobre o filme. Tem uma frase no filme que eu achei sensacional, que um cara lá chega numa hora... Não, peraí, eu sou honesto. Eu não sou bandido não roubo ninguém. Eu só matei minha mulher. Isso tá no livro ou foi ideia sua? Não tá no livro, foi ideia dos roteiristas, assim. O Drauzio, cara, ele funciona como se fosse um mosaico. Você pega, eu trabalhei na adaptação do Carandiru, do Carcereiros, e tem uma convivência com o Drauzio, a gente corre junto às vezes e tal. Então assim, ele trabalha com mosaico, ele vai pondo pedacinho por pedacinho, ele pega um pedacinho de você. Aquele momento em que teu filho falou isso, tá, tira daqui. Desse ele pega o momento em que o sujeito pela primeira vez foi ao prostíbulo. E ele vai com essas pequenas histórias de cada um, na verdade ele dá um painel geral do que é ser carcereiro. Não se trata de um carcereiro em particular, mas de todos eles. Então o que a gente fez no carcereiro? Se você for ao livro, você não vai achar o Adriano, você não vai achar esse ente que a gente deu um nome, uma biografia, uma família e tal. Mas isso foi construído a partir desses caquinhos que o Drauzio ia fornecendo. Então a gente pegou um monte de caquinho e tentou dar uma outra configuração daquilo para que aquilo fosse visto e não mais lido. O Drauzio é um cara de ouvido. Eu vi o Drauzio trabalhar no Carandiru. É um cara que ouve e que é capaz de selecionar esse detalhe. Então o livro dele é mosaicado, como se fosse um vitral com um monte de pedacinhos. Coube a gente pegar e dar uma rearranjada nesses pedacinhos e fazer gente com eles, entende? Gente inteira. O filme é bem diferente do Carandiru, porque ele mexe mais com ação. Como foi fazer um filme de ação? De ação hollywoodiano, porque isso aí é bem hollywoodiano, né? Sim, é um filme tecnicamente bem feito, é um filme incrível, né? Que você acredita em tudo. A gente acredita naqueles tiros, a gente acredita na invasão. E, sobretudo, um grande desafio porque apaga a luz. Eu sempre achei que no cinema iluminar escuro é uma grande dificuldade, né? Ou às vezes fica claro demais, ou às vezes fica escuro demais, você não sabe se é noite. E naquele presídio, a maioria do tempo, nós estamos sem luz. Eu acho que é um dos grandes trunfos do filme, sem falar de outros. É a gente conseguir enxergar perfeitamente bem com uma cena, com uma noturna, né? E acreditar em cada tiro que sai, acreditar na pancadaria e, sobretudo, essa ação psicológica, né? Que vai mexendo com as pessoas. Caramba, eu vi o filme pela quarta vez e tive a mesma sensação. Às vezes eu conversava, me falava, Jackson, você já viu pela quarta vez, sossega, fica tranquilo, porque eu estava inquieto, assistindo o filme inquieto. Mesmo já sabendo de tudo, até o final eu estava inquieto. O filme me pegou novamente pela quarta vez. Mas o que vai acontecer? Que é isso, é um filme de ação feito com muita qualidade e a gente espera que a partir daí, né, poder oferecer um produto de boa qualidade, que isso chegue, toque outras pessoas para que a gente possa ver mais filmes de ação no Brasil feito com boa qualidade também, né? Eu acho que fica aí bacana isso. A gente é capaz de fazer um filme de ação com qualidade dos filmes feitos lá fora. Em algum momento aí eu achei até parecido com o Duro de Matar. Só que sem o John McClane, né? Não tinha um cara pra matar todos os bandidos. Mas ficou muito parecido. A sua chegada, né? Fica ali quietinho. Ficou muito parecido. É porque é ruim, vai dar spoiler, né? Mas aí é o diretor. Você sabe que eu sinto várias homenagens ali, né? Várias homenagens ali naquele quadro parado, naqueles planos, né? Bem paradão assim. Tem muito a ver mesmo. Beleza. Rainer, e a sua mudança de Polícia Federal, que você era um policial, pra esse agora que é um bandido? Como é que foi? Foram muitos personagens, né? Já fiz muitos policiais, muitos mocinhos, alguns personagens cômicos. Esse é o meu primeiro bandidão. E eu achei sensacional, né? Porque é legal, assim, é aquela coisa de desconstruir para construir, né? Então você procura se livrar dos seus vícios como ator, dos seus maneirismos, para tentar ali mergulhar naquele universo com a maior verdade possível, né?
Mas eu acho que o mais bacana do filme, além de ser um filmaço de entretenimento, hollywoodiano, né, como a gente está falando, da perspectiva dos efeitos especiais e tudo mais, também joga luz numa questão social muito importante, né, que está bem à margem da sociedade, né, que é o dia a dia dos presídios, né, esse projeto do Drauzio que era um livro, depois virou um documentário, depois primeira, segunda temporada da série, agora o filme tem muito pano para manga, né, então iluminar, além de entreter, esse lugar do carcereiro que também fica enclausurado ali dentro do presídio, do sistema penitenciário, que é um colapso, né, no país, e também fala muito do que está acontecendo aqui fora. Acho isso muito legal, muito importante, e me sinto muito orgulhoso de fazer parte desse projeto. Porque pelo filme parece que o carcereiro que é o presidiário, né? Porque de uma certa quem manda forma lá é o bandido, né? Não, isso o Drauzio diz, ele fala, é o cara que passa o tempo, é o cara que mais passa tempo preso no Brasil, é o cara que fica 35 anos preso, né? Mais do que não. E com uma característica que tá no material, tá no filme, que eu acho bacana, é que esse cara tem que se ensaboar todo dia para ir trabalhar, porque de um lado tem o crime organizado. Pra você ter uma ideia, nas cadeias, o dia começa com uma reza laica da malandragem contra o Estado. Todo dia de manhã tem uma espécie de invocação de Nossa Senhora, que é a padroeira deles, e esses caras fazem isso na frente do carcereiro. Aí corta, esse cara precisa de alguma coisa, ele vai ao Estado pedir pasta de dente, não tem. Pra você ter uma ideia, a gente está estudando carceragem feminina, a primeira licitação de absorvente higiênico ocorreu há 8 anos. Quer dizer que só há 8 anos as mulheres menstruam no sistema carcerário? Não vou nem te contar como as coitadinhas resolviam a situação delas antes disso. Então, de um lado você tem um Estado incompetente, de outro um crime organizado, que é a brutalidade pura, e esse cara tem que negociar a sobrevivência dele o dia inteiro, cara. Um olhar errado que ele dá para um malandro, uma coisa que ele promete e não pode entregar, esse cara tá morto. Por isso que quando você falou do Duro de Matar, sim, o ritmo é esse, mas o conteúdo é outro. Claro. É um policial brasileiro, no sentido de que assim, seria mentiroso, seria até mentiroso, eu tenho essa experiência no Cazuza, no Carandiru, seria mentiroso não lidar com o real. No Brasil você tem que conversar com o real, ainda que você faça um filme totalmente alegórico, é impossível escapar da realidade brasileira, é muito onírica, é muito louca, cara. Ele não precisa ser muito inteligente aqui. Se você observar o que acontece, fechar a sua boca, abrir os ouvidos e os olhos, você pega a história o tempo todo, né? O filme foi feito numa prisão? O filme foi feito... Não. A segunda temporada não. Foi feita numa locação. A primeira havia sido numa prisão que estava em construção. E aí a gente entregou a presídio, imagina, a gente não tem como... Mas o segundo foi cenografado. E o longa também cenografado. Beleza, porque ficou muito real. Ficou. A gente aprendeu a fazer, cara. Claro. A gente aprendeu a fazer. Assim, eu me lembro, o Carandiru, que é um filme do Hector, o Hector já estava velhinho quando fez o filme. Então é o filme mais. Mesmo que ele dirigia o filme sentado, e o filme parece sentado. Aí você olha a Cidade de Deus, aí você olha a Tropa de Elite. Tem uma construção de um espaço cênico, de uma velocidade do filme, cara. E pouca gente sabe fazer isso no mundo afora. Independente do que a gente pense desses filmes, eu não sou um fã do Padilha. Acho Cidade de Deus um resultado melhor do ponto de vista político, cinematográfico e tal. Mas é um material visual de alto impacto. A gente aprendeu a fazer isso. A gente sabe fazer, é só ter condições. E é importante dizer isso no momento em que estão demonizando a atividade da gente, achando que a gente é incompetente ou ladrão. Não, cara. A gente sabe fazer direito, isto gera emprego, isto, assim, reflete o Brasil para os brasileiros, cara. Isso torna a sociedade mais pacífica, conhecer esse assunto, a gente só vai resolver a questão carcerária quando olhar para ela. A gente só conhece favela por causa da Cidade de Deus, só conhece polícia por causa de Tropa de Elite, só conhece periferia e cadeia por causa de Carandiru e seus congêneres. O cinema brasileiro tem o condão de apresentar problemas para a sociedade brasileira. O Jabor disse uma vez, e não sem verdade, que o cinema brasileiro faz mais pelo Brasil do que a diplomacia brasileira. É verdade, cara. Eu acho que é verdade. É mesmo. E como foi o processo de pré-produção? Vocês estiveram na cadeia, vocês ficaram um tempo lá, conversaram com os presidiários e tudo, como é que foi? Cara, pra mim não, eu não fiz nada disso. Na verdade, uma outra coisa, né? A gente conheceu o Lampião através do cinema também, né? Lampião
Algumas pessoas passou a dizer assim, Lampião é herói ou bandido depois do filme Lampião. Eu praticamente não. Eu sou do interior do norte das Minas Gerais, vivi muito tempo em Belo Horizonte. Eu acho que o material maravilhoso que a gente tem tá aqui guardado, né? Esse arsenal de coisas que a gente tem, de convivências. Tive muitos amigos que ficaram presos durante anos, né? Que eu via aquele cara de 16 anos ir para a cadeia, assim, muito inocente, ainda dizendo benção pai, benção mãe. E depois que ficava 8 anos na cadeia, aquele cara voltava completamente diferente, falando de uma outra maneira, se comportando de uma outra maneira, né? A gente ia conversar, eu não conseguia mais tratar nenhum assunto com ele, porque eu virei um babaca para ele. Ele me achava um babaca porque ele achava que a gente não devia lutar para conseguir as coisas, a gente devia tomar. Aquele menino que, como eu, cresceu também acreditando que nós poderíamos ter um futuro melhor, que nós poderíamos estudar, que nós poderíamos ter uma profissão, poderíamos ter uma família como eu tenho hoje. Talvez pelo fato de eu ter resistido, né, e dito não pela criação que meu pai me deu, eu talvez não tenha passado o que ele passou. Então eu acabei aprendendo dessa forma, aprendendo com ele, né, aprendendo com os desacertos dele, com a falta de controle emocional que ele teve num dado momento, né, porque basta 2 segundos para a gente fazer uma coisa errada, isso tem consequências, né. Então eu acabei me apegando a essas coisas, né. Já passei dos meus 60 anos, então eu tenho um baú bem grandinho aqui dentro de memórias, né, de coisinhas guardadas, e essas coisas me servem me servem ao personagem, assim. Tem uma vestimenta muito crível, né, porque o laboratório é bacana, mas o laboratório, a gente não tem muito tempo, né? Você vê, o filme foi feito em 20 dias. É claro que nós tínhamos tudo preparado ali, né? O cenário todo pronto, mas 20 dias para fazer um longa, pô, bravo a equipe, né? Bravo, 20 dias para fazer um filme que você olha e não acredita, porque o filme dá orgulho, né, cara? O filme dá orgulho. Mas é isso aí, não quero me alongar. Só queria dizer que é isso. Eu vou buscar as coisas dentro e quando há necessidade mesmo, se eu tivesse que pesquisar mais, pesquisaria. Pesquisaria, sim, com todo carinho, porque todo material é importante. Todo material é importante. Então, essa coisa de compor personagem é sempre novo, né? Não tem uma receitinha de bolo. Como o Jackson, brilhante ator, maravilhoso, falou, realmente a gente tem ali dentro da gente um baúzinho que a gente vai buscando memórias, vai buscando gatilhos para fazer as coisas, os personagens, né? E eu sou daqui de Brasília, né? Minha mãe, ela trabalha na Secretaria de Segurança Pública, ela é concursada como agente penitenciário, então eu já vou e já ouço falar desse universo desde criança. A minha tia, ela foi professora da Papuda de matemática durante 15 anos, então sempre é recorrente a coisa do sistema penitenciário, como é que tá lá, como é que foi, como é que aconteceu, isso já estava dentro de mim. E quando eu me encontrei com o José Eduardo Belmonte, que eu já queria trabalhar desde 2006, quando eu vi o primeiro filme dele aqui em Brasília, no Festival de Cinema de Brasília, o primeiro filme que eu vi, né, A Concepção, e terminou o filme, eu falei pra ele, eu nem sabia se eu ia ser ator ainda ou não, eu falei pra ele, cara, eu quero fazer isso, sabe? E passaram-se alguns anos e eu consegui trabalhar com ele, então é sobre também isso, realizar sonhos. Mas a gente conversou e ele falou assim, você é meu conterrâneo, você é de Brasília, ele me conhece, né? Ele fala, você é da periferia de Brasília, então vamos lá nesse lugar, né? Buscar esse universo. E aí na minha cabeça, assim, eu meio que coloquei ali... em vez de ter ido pro teatro, se eu tivesse escolhido vender drogas ou entrar para a marginalidade de alguma maneira, como muitos amigos e conhecidos fizeram e posteriormente foram presos ou mortos, talvez meu destino fosse aquele, né, de estar ali numa prisão mesmo.
Então, foi aí, nesse lugar. E de total entrega, né? Com esse diretor que eu queria muito trabalhar, com o Rodrigo, que eu já tinha feito Verdades Secretas, que foi uma série bem legal, que a gente trocou uma bola legal juntos, e de conhecer outros atores que eu tanto admirava, como o Jackson, né? Foi bem especial pra mim fazer esse filme mesmo. A escolha da mudança do que acontece na série, porque a série é bem mais psicológica, né? Mexe com o psicológico dos carcereiros, dos prisioneiros, né? Por que você fez essa mudança? A opção de fazer um filme mais de ação? Vou te contar. Pra puxar público? Como é que é? Não. A gente queria abrir a segunda temporada com um longa-metragem. A gente queria fazer a segunda temporada que abrisse com um primeiro episódio de 2 horas. Compraram essa ideia na Globo. E a gente começou a fazer, só que aí não deu tempo. A gente pensou isso no meio do caminho de alongar o primeiro episódio. A gente já estava no meio da situação e não podia mais. O que a gente fez foi, digamos, pegar isso. A gente sempre quis fazer um filme de ação. Era um combinado entre nós, porque o assunto é assunto de ação. Mas a gente tinha as dificuldades da urgência de fazer TV, de botar o episódio no ar. Quando a gente acabou a segunda temporada, pintou uma janela de 1 mês. A gente voltou aquele roteiro, tirou as partes que eram da história, porque a gente quer fazer e fez um filme que o cara que viu a série vai reconhecer a série no filme. Mas o cara que não viu a série, ele vai ver um filme de ação sobre um carcereiro. E você tem um arco, um começo, meio e fim, que você vai lá e tem uma catarse de um filme de ação. Foi uma escolha, num primeiro momento, de inaugurar esse modelo. Não, vamos fazer um episódio primeiro mais longo. Depois não deu tempo de fazer esse episódio por problemas de produção. Quando acabou a série, isso se abriu. E aí a gente tinha o cenário, tinha os atores, tinha a estrutura da Globo. Vamos fazer, vamos escrever e fazer. Foi o que a gente fez. Tem alguma curiosidade, assim, engraçada, ou assim, coisa que gostaria de falar sobre a produção? Aconteceu uma coisa interessante comigo, botei a roupa do personagem, o Zé falou, Jackson, vamos comigo lá, vamos subir lá, você já conheceu lá em cima? Falei, não, conheci não, Zé é super tranquilo, caminhando numa tranquilidade, e eu não tinha entrado lá ainda. E era, assim, sempre à noite, claro, o filme quase todo rodado à noite, né? E o interessante é que toda a figuração são de ex-presidiários, né? Um grupo de teatro que trabalha com essa turma. E eles estavam colocados de uma forma, todos sentados assim, à meia luz, e o Zé chegou, você quer conhecer a cela, Jackson? E eu entrei, tinha um cobertor, eu cheirei o cobertor, era um cobertor novo, mas na minha cabeça veio um cheiro de mofo, um cheiro de cela mesmo. E o Zé, propositadamente, puxou a porta. Eu fiquei lá preso dentro. E também não tentei sair, sabe? E ele ficou conversando comigo e aquilo foi me dando uma angústia muito grande. Me dando uma angústia. Quando eu falei, Zé, eu quero sair. Ele falou assim, não, nós vamos rodar. Nós vamos rodar. Muito bom. Tem 2 atores lá que eu sou muito fã. São caras top, são bem mais velhos que o Antônio Tornado. Todos e nós. O Isaac Badavi. Eu gosto muito até porque ele é mais dublador, né? Pode falar um pouquinho sobre eles? Porque o Antônio Tornado, pô, o cara tem 89 anos, né? Claro, 80 anos. Ele tem pai com 106, você acredita? Sério? Sim, o pai dele está vivo. E ele tem uma história linda, porque ele cantava o BR3, aí caiu, lembra? Teve aquele acidente de palco, ele machucou uma pessoa na plateia e nunca mais cantou, cara. E é um cara iluminado, morou na Coreia do Norte por 4 anos. Isso eu não sabia. Ele tem uma história belíssima, assim, é um homem extremamente culto, cara. E o outro, a voz fala por ele, é maravilhoso, né? Pô, maravilhoso. muito bom mesmo. Então é isso, gente. 3 simpatias. Até uma coisa... Não, e olha só. O papel que ele faz é um papel durão e aqui, ó, nem parece que é o mesmo papel. Não é não? Sim. Eu queria aproveitar a oportunidade de convidar o pessoal que acompanha o Refil para ver Carcereiros. É um filme de ação. Se você viu a série, vai reconhecer a série no filme. Se você não viu, vai curtir 1h30 de um filme que é brasileiro, sobre o crime brasileiro, que seria uma hipocrisia, uma desonestidade não lidar com isso. Mas é um filme de ação, um filme para você passar 2 horas
concentrando sua adrenalina. Prestigiem, o cinema brasileiro está precisando disso. Para quem não sabe, um filme se mantém em cartaz um pouco pelo resultado das primeiras 2 semanas. Peço a gentileza, se vocês puderem ver o filme nas primeiras semanas, convidar os amigos, isso nos ajuda muito. Por gentileza, prestigiem a nossa atividade. Enfim, é isso. Beleza. Então é isso aí, gente. Valeu e assistam Carcereiros do Filme, a partir do dia 28. Beleza?